A jornada de José, conforme relatada na Bíblia, é uma história de superação notável, perdão e a manifestação do propósito divino, mesmo em meio a situações difíceis, e pode ser encontrada no livro de Gênesis, mais especificamente nos capítulos 37 a 50. Jacó tinha 12 filhos, e José era o filho mais jovem de sua amada esposa Raquel. Jacó demonstrava um amor especial por José. Certa vez, o presenteou com uma túnica colorida, o que aumentou a animosidade dos outros irmãos. Além disso, José tinha sonhos nos quais ele se via em posição de autoridade sobre seus irmãos, o que alimentava ainda mais o ressentimento deles. Em um desses sonhos, José viu feixes de trigo representando seus irmãos, inclinando-se diante do seu feixe. Essa visão intensificou a inveja que seus irmãos sentiam por ele. Num dia, quando os irmãos estavam pastoreando o rebanho, Jacó enviou José, que na época tinha cerca de 17 anos, para verificar como estavam. Ao se aproximar, os irmãos conspiraram contra ele, dizendo: "Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo agora e lançá-lo numa das cisternas. Diremos que uma fera o devorou. Então veremos o que será de seus sonhos." Mas Rúben, o filho mais velho, sugeriu que eles apenas o jogassem dentro de uma cisterna, para que mais tarde ele pudesse levar o rapaz de volta ao pai, pois no fundo Rúben não tinha a intenção de matá-lo, e sim de protegê-lo das mãos dos perversos irmãos. Quando José se aproximou, eles o jogaram em um poço vazio, e posteriormente decidiram vendê-lo a comerciantes ismaelitas que passavam pelo local. Rúben, ao voltar no poço para salvar José, se desesperou ao não encontrá-lo, já que ele não estava no momento em que os irmãos decidiram vender José a uma caravana que passara por ali. Os outros filhos rasgaram a túnica colorida do irmão mais novo e a banharam com sangue de cabrito, e o mostraram para o pai Jacó, dizendo que o rapaz havia sido devorado por uma fera no deserto. Jacó ficou desesperado e inconsolável. Assim, José foi vendido como escravo para o Egito. Essa venda foi motivada pelos ciúmes dos irmãos em relação ao favoritismo de Jacó, pelos sonhos de José, que indicavam sua futura autoridade sobre eles, e pela animosidade geral que havia se desenvolvido entre eles. A venda de José acabou sendo o ponto inicial de uma jornada que levaria a uma incrível reviravolta em sua vida, conforme ele ascendeu de escravo a uma posição de grande poder no Egito. No Egito, José foi comprado por Potifar, capitão da guarda do faraó. Apesar das circunstâncias adversas, José manteve a sua fé em Deus e demonstrou uma ética de trabalho excepcional, ganhando a confiança de Potifar. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzir José, mas ele resistiu por respeito ao seu senhor e a Deus. Infelizmente, isso levou a falsas acusações e à prisão injusta de José. Mesmo na prisão, ele continuou confiando em Deus e usando seus dons interpretativos para ajudar outros detentos. O momento decisivo veio quando José interpretou os sonhos do copeiro-chefe e do padeiro-chefe do faraó na prisão. Suas interpretações provaram ser precisas e ele pediu ao copeiro-chefe que se lembrasse dele quando fosse libertado. No entanto, o copeiro-chefe inicialmente esqueceu de José. 2 anos depois, quando o faraó teve sonhos perturbadores, o copeiro-chefe finalmente lembrou-se de José. Ele foi trazido diante do faraó para interpretar os sonhos, e faraó disse a José: "Tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém ouvi dizer que quando ouves contar um sonho, podes interpretá-lo." E José respondeu: "Isso não está em mim. Deus é que dará uma resposta de paz ao faraó." Então o faraó disse a José: "Em meu sonho eu estava em pé, à beira do Nilo. Então subiram do rio 7 vacas gordas e bonitas, e foram pastar no meio dos juncos. Depois elas subiram outras 7 vacas magras e feias, e devoraram as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as terem comido, não se podia reconhecer o que houvesse feito, porque o aspecto delas ainda era tão feio como no princípio. Então eu acordei. Depois vi em meu sonho que subiam de uma só haste 7 espigas cheias e boas. Depois delas brotaram 7 espigas murchas, miúdas e queimadas, pelo vento oriental. Então as espigas miúdas devoraram as espigas boas. Contei isso aos magos, mas não houve quem o interpretasse para mim."
Então José, inspirado no poder de Deus, interpretou ambos os sonhos como sendo apenas um, e eles significavam que haveria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. Impressionado pela sabedoria de José, o faraó nomeou governador do Egito, colocando-o no comando da preparação para a iminente escassez. Depois de se tornar governador do Egito, José gerenciava a distribuição de alimentos durante a grande fome que afetou a região. Seus irmãos foram até o Egito para comprar grãos, sem saber que estavam lidando com o irmão que haviam vendido como escravo anos antes. Ao ver seus irmãos, José não revelou imediatamente a sua identidade. Em vez disso, ele testou a sinceridade deles e lembrou-lhes do momento difícil que haviam causado a ele no passado. José decidiu prender Simeão, um dos irmãos, como garantia de que eles retornariam com o irmão mais jovem, Benjamim. Na segunda visita dos irmãos, José organizou um banquete para eles. Durante o encontro, ele revelou sua identidade dizendo: "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito." Esse momento foi repleto de emoções, pois os irmãos ficaram chocados ao perceber que estavam diante do irmão que haviam vendido muitos anos atrás. José, entretanto, mostrou um espírito notável de perdão. Ele os assegurou de que não deveriam se culpar por suas ações passadas, pois Deus havia usado aquelas circunstâncias difíceis para um propósito maior. José pediu que eles trouxessem Jacó, seu pai, e toda a família para o Egito, onde seriam protegidos durante a fome. Posteriormente, Jacó, com toda a sua família, partiu para o Egito, antes de se encontrar com José. Jacó ofereceu sacrifícios a Deus em Beer-sheba. Durante a viagem para o Egito, ele teve uma visão na noite onde Deus falou com ele, encorajando-o a não temer e ir para o Egito, pois lá Deus faria dele uma grande nação. Quando Jacó finalmente chegou ao Egito e encontrou-se com José, a cena foi tocante. Gênesis relata o momento. José se lançou ao pescoço de seu pai e chorou longamente. E Israel disse a José: "Agora posso morrer, pois já vi teu rosto e sei que ainda vives." Esse encontro foi cheio de emoção, com abraços e lágrimas, expressando a alegria e o alívio de Jacó ao ver seu filho amado novamente. Além disso, José apresentou sua família ao faraó, que lhes concedeu a terra de Gósen para habitar. Essa reunião não apenas trouxe alegria para Jacó, que pensava que José estava morto, mas também simbolizou a realização das promessas de Deus e o cumprimento do propósito divino na vida de José e de sua família. Depois de se reunir com José, Jacó viveu no Egito por um tempo e chegou a abençoar os filhos de José, Efraim e Manassés. Em um determinado momento, José levou seus 2 filhos para Jacó para que ele os abençoasse. Ao abençoar os netos, Jacó fez algo incomum. Cruzou as mãos, colocando a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o mais jovem, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, o primogênito. Isso surpreendeu José, que tentou corrigir a posição das mãos, pensando que seu pai estava cometendo um erro. No entanto, Jacó explicou que estava agindo sob a orientação divina, indicando que Efraim se tornaria uma grande nação. Esse momento também reflete a tradição bíblica de passar bênçãos de geração em geração, mostrando o papel significativo que a família desempenha na narrativa bíblica. O encontro entre Jacó e seus netos é mais um capítulo na história de como Deus conduziu a família de Jacó para cumprir seus planos e promessas. Essa história ressalta a importância da confiança em Deus, mesmo em tempos difíceis, e como ele pode transformar situações aparentemente desfavoráveis em oportunidades para cumprir seu plano. O perdão de José também destaca a capacidade de escolher o perdão em vez da amargura, demonstrando uma fé profunda na providência divina. Se você gostou de conhecer essa história de fé, perdão e superação, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Até a próxima história!